Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Eu espero, eu torço para que você esteja bem, espero, rezo para que você esteja e permaneça bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, programa Opinião, ao vivo. A gente traz informações, trago-lhe informações, né? Muitas informações. Hoje, mas especialmente relacionadas diretamente ao Instituto Eovaldo Lodge, está aqui sua superintendente, mais uma vez a Fernanda Campos, essa que você vê aí, toda sorridente, roupa nova, ela comprou roupa nova para vir só aqui no programa Opinião. É verdade. Aí, tá vendo? Eu não erro nunca, né? Eu vejo porque essa roupa eu não conheço, ela nunca veio aqui com essa roupa e eu tô... Brincadeiras à parte, olha, tem muita informação importante, cursos, geração de emprego. Você sabe, da outra vez que ela veio aqui, a repercussão foi tão grande assim, as pessoas, porque são assuntos que dizem respeito e diretamente, né, ao interesse das pessoas, especialmente da nossa audiência. Então fique bem atento que tem outras tantas, além de um balanço que a gente vai fazer aqui do nosso Instituto Eovaldo Lodge. Combinado? Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, a você que acompanha a gente, seja aqui pelo canal 22 ou pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia. Para nós isso é valioso, isso é imensurável. Tem o quê? 4 anos quase que a gente está aqui todos os dias à noite, sempre com entrevistas importantes, tais como a de hoje, que é com a Fernanda Campos, a quem eu agradeço pelo aceite do convite. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Sempre à disposição. Aqui. E é bom quando ela vem aqui, ela vem com um caminhão de novidades. Eu já vou pedir, já que estamos hoje, dia 6 de dezembro, um balanço, viu, Fernanda, sobre aquilo que houve de melhor no âmbito do Instituto Eovaldo Lodge. É possível fazer, se houve crescimento, se não houve, o que houve de mais relevante. Queria que você já fizesse esse balanço no começo do programa. Obrigada. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, sempre é um prazer estar aqui no programa Opinião. O Instituto Eovaldo Lodge, esse foi um ano ímpar, né? Apesar de ser 23, foi um ano ímpar para nós. O Instituto fez 45 anos, agora em setembro, dia 28 de setembro, 45 anos em Mato Grosso. O Instituto no país ele tem 51 anos e aqui há 45 anos. Há 45 anos o IEL atua com estágio, intermediação de estágio aqui no estado. Então muitos profissionais, às vezes a gente conversa, conhece, muitos profissionais que hoje estão em posições até de liderança, que falaram assim, olha, Fernanda, eu fui estagiário do IEL. Não, eu entrei aqui no governo pelo estágio do IEL. Eu entrei nessa empresa como estagiário, então o IEL é reconhecido por estágio, mas ele também tem mais 6 áreas de negócio, né, junto com o estágio. E esse ano foi um ano muito especial porque nós expandimos nossas operações para mais 12 municípios. Então, essa expansão foi muito importante. Essa expansão do IEL, ela foi especificamente em uma das suas missões, que é apoiar o setor produtivo como agente de empregabilidade. Você falou das 6 áreas, além do estágio propriamente, quais são as outras? Você tem de cabeça aí? Sim. Nós temos a área de estágio, nós temos a área de bolsas de inovação, que são a inserção de bolsistas de inovação nas empresas. Essas pessoas normalmente elas já são formadas, mas elas estão trabalhando em projetos especiais de inovação. Então, essa é uma outra área. A outra área é empregos, recrutamento e seleção de área operacional e tática, e o Emprega.ind, que é a divulgação de vagas gratuitamente que o IEL faz para todo o estado de Mato Grosso por meio dessas 12 unidades que nós estamos agora. Olha que maravilha isso, hein? Mais a área de pesquisas,
área de consultoria e educação empresarial. Tudo isso consta do site? Tem um Sim, site, tem nós tudo temos lá? um site, né, junto com o portal Indústria de Mato Grosso, mas o site é ielmt.ind.br e nós temos acesso a tudo. Aí está, Grande inclusive. parte dos nossos serviços eles são customizados, contudo, tem muitas coisas, muitas informações no site. Está aí na tela, portanto, no rodapé, iel.ind. ielmt.ind.br. ielmt.ind.br. Então é só acessar aí, ó. Isso que você falou antes dessa questão, tem das vagas, das oportunidades ali. Ali é difícil de achar isso no site, é bem tranquilo de encontrar? Você digitar na barra de navegador, vagas de emprego, IEL, a primeira que vai aparecer é a nossa página, IEL Empregos, e você vai ter acesso às vagas. Só este ano nós abrimos e atendemos, porque a gente abriu mais, né? Mas foram atendidas mais de 13 mil vagas no IEL. 13 mil, para um estado como Mato Grosso, é significativo, é muita coisa. Você tem de cabeça, eu vou te apertar aqui agora, né? Pode falar. Você tem de cabeça hoje, nesse momento, veja bem, Fernanda Campos, que você vai responder. É porque muda toda hora. 36. Qual é o número de vagas disponível, o número disponível de vagas que consta hoje lá no site? Você sabe mais ou menos? Nós tínhamos até segunda-feira que eu monitorei 2 mil vagas, certo, Ana? Cerca de 2 mil vagas. A Ana Rosa Fagundes, que responde pela comunicação lá, eu estava checando ali se a Fernanda... respondi certo essa pegadinha. Então, mais de 2 mil... Esses indicadores nós monitoramos semanalmente e ele muda todo dia, porque se a vaga foi atendida, ela sai do site. Então, aí entra outra também, ela pode aumentar. Mas um exemplo, no dia 31 de outubro, nós realizamos uma feira de empregos no Senai Cuiabá, ali no Porto, onde nós fizemos uma parceria com o comércio. Então, foi a primeira feira de empregos da indústria do comércio. Só nessa feira nós ofertamos 6 mil vagas, junto com o comércio. Que joia isso. Então, lá tinha... Das mais variadas áreas. Todas as áreas que você pensar. E lá nós ensinamos as pessoas a fazerem currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, de fazer já o processo seletivo com os RHs estavam lá junto conosco, 50 RHs das indústrias e 50 RHs do comércio estavam juntos em busca dessa missão tão importante que é levar oportunidade para as pessoas que estão buscando. Que joia, olha só. Então não perca tempo, daqui a pouco você pode, agora inclusive, acesse esse site que está aí, a Fernanda disse que é fácil, logo no começo vai ter ali o quesito emprego, já clica lá, de repente aquilo que você precisava, está aí, ó. Tá aí, eu adoro fazer isso aqui no programa porque é abrir oportunidade para as pessoas. A informação, ela é pulo do gato, não é? No caso aqui, o coelho, né? O pulo do coelho. Você dá uma clicada aí e você vai encontrar, eu vou torcer para que seu fim de ano seja melhor com a oportunidade que vai aparecer aí, não é? Para que as coisas possam melhorar para você aí, não é? Passar por Orenberg, porque ele fica assim, sabe? Quando eu não chamo ele fica grilado, revoltado, vai lá pro Tigre, fala pro Dorileu, Paulo não tem, por favor. Superintendente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui, mais uma vez, nós ganhamos e ganhamos muito. Obrigada. Superintendente, a senhora falava agora há pouco de que é comum encontrar alguém, um profissional, que foi estagiário do IEL e está hoje exercendo a questão da liderança, uma situação de liderança. Por falar em liderança, tem os primeiros passos para a liderança, que está no terceiro, existe 3 passos, né? O terceiro passo, que é o desbloquear a potencialidade desse líder. Eu gostaria muito de ouvi-la, sobretudo desse desbloquear a potencialidade. Eu adoro falar desse tema, porque eu fui uma líder desbloqueada, né, de
Eu sempre falo da minha trajetória no IEL porque eu me orgulho muito e para que realmente as pessoas se inspirem em relação a isso. No IEL eu entrei como assistente há 7 anos e meio atrás. Entrei como assistente da área de educação empresarial, ajudando a construir os cursos. E ali tracei realmente uma carreira, fui analista, fui supervisora, fui coordenadora 1, coordenadora 2, gerente executiva e hoje estou na superintendência, com muito orgulho de representar. A primeira na história nos 45 anos. Né? Isso. Então, isso é um prazer para mim. Quando nós falamos, a missão do IEL, dentro do sistema indústria, Lorenberg, a missão do IEL capacitar as lideranças. Então, isso ele faz no Brasil todo. Então, nós já tivemos inúmeras escolas de líderes, inúmeras capacitações de liderança. E quando nós vamos ao mercado, conversar com as indústrias, conversar com os nossos clientes sempre falavam assim, Fernanda, ou para a minha equipe também, eles levavam uma demanda muito específica, falavam assim, olha, eu estou com uma necessidade de capacitar uma pessoa que ela acabou de se tornar líder, ou que eu estou querendo, eu vejo talento, mas ela precisa se qualificar. Aí eu falo assim, o que especificamente? Ela não sabe ainda dar um feedback, ela não tem um pouco de trato com gestão de pessoas, ela não consegue ainda entender como fazer o cuidar do orçamento da área dela. Eu falei, então a gente precisa potencializar as habilidades de liderança que ela tem. Então, juntamente, isso no brainstorm com a área de marketing, junto com a área de desenvolvimento de carreiras, de desenvolvimento empresarial do IEL, a gente falou assim, a gente precisa desbloquear os líderes que estão nas empresas e às vezes escondidos. Às vezes ele está lá dentro de uma área que ainda não foi descoberto. Então, essa forma de falar com a empresa, nos primeiros passos da liderança, vamos desbloquear os líderes que às vezes estão lá, sendo um assistente ou sendo um analista e que tem o potencial. E aí, às vezes, falta um curso desse para desbloquear. Esse curso, ele tem módulos específicos de inteligência emocional, de líder de si mesmo, de gestão e de liderança. Porque liderança é uma habilidade que a pessoa pode nascer com ela, mas os melhores profissionais, eles treinaram a liderança. Mesmo aquela pessoa que tem liderança nata, ela precisa treinar. Por quê? Porque tem gestão de pessoas, tem gestão financeira, tem gestão de custo, formação de preço, muitas outras vertentes que estão dentro das empresas, que hoje fazem parte de uma gestão mesmo e que é importante o líder saber. Então, por isso que a gente começa nos primeiros passos. O primeiro passo é a primeira escola de liderança que um profissional que quer ser líder precisa fazer. Depois ele vai ter escola de líderes, aí depois ele vai ter uma escola de gestão, aí depois ele vai ter uma escola de executivos. Isso é uma trilha desenhada pelo IEL, nacionalmente ele tem isso, em outras regionais ele chama de líderes operacionais, mas é quem assim, olha, aquela indústria ou empresa que tem uma pessoa que era um operador de máquina, e falar assim, olha, ele tem jeito foi identificado ali pelo RH, que ele tem jeito, aptidão, ele precisa entrar numa capacitação dessa para diminuir essa distância dele de chegar a uma liderança plena. Fernanda, suponhamos que eu esteja precisando urgentemente desbloquear-me. Eu tenho uma dificuldade, hipoteticamente, vamos supor, né, Lorenberg, que eu tenho uma dificuldade aí de, sei lá, me tornar uma liderança. Sim. De conquistar o protagonismo da coisa. Que tipo de, em exemplos simples, não é? Que tipo de exercício ou de atividade lá o pessoal do IEL pode aplicar para que eu me sinta mais seguro? Digamos que eu não consiga encarar meus diretores numa reunião, por exemplo, nos olhos, eu fico... senhores, assim, eu fico olhando para baixo, não tenho altivez na voz, ou na postura, ou nas ideias que não são claras, enfim. Eu falo, estou citando isso como exemplo, né, uma hipótese, mas pode ser que esteja acontecendo com muita gente, não é, que queira desbloquear-se. E eu queria saber, para ter uma ilustração aqui em exemplos, como que é feito isso? Então, normalmente nós percebemos, primeiro fazemos um diagnóstico com esse profissional, assim, isso que é o ideal, né? Faz um diagnóstico,
Você percebe, o diagnóstico pode ser um quantitativo ou qualitativo, vai fazer um assessment, que hoje nós chamamos. E vamos ver quais são as competências que ele precisa desenvolver. Normalmente, como no exemplo que você deu, normalmente é a habilidade de comunicação. Porque às vezes a pessoa sabe, ela tem uma experiência já naquele tema, só que ela não tem uma comunicação fluida. Ou ela ainda não se estruturou para ter como se preparar para um momento como esse, com uma alta liderança, por exemplo. E normalmente, o que nós apoiamos? Como que você vai se comunicar? Quando você vai tratar de um assunto, como você vai... por exemplo, tenho que ter uma conversa difícil com o meu chefe. Como que isso tem que ser conduzido? Existem métodos para isso dentro de uma capacitação. E normalmente, assim, grande parte dos métodos, eles sempre estão pautados em fatos e dados. Então, ele acaba cruzando com muito do que a gente já conversa e até do que você já faz no dia a dia, mas assim, é estruturar uma reunião, se preparar para isso, ter uma comunicação e realmente treinar. Eu vou treinar isso. Treinamento então, é a palavra, né? Treinamento é a palavra, ou capacitação. Às vezes eu já vi lideranças falarem assim, olha, eu vou ali fazer uma pós-graduação em liderança. Às vezes não é isso. Às vezes você precisa de ferramentas para colocar em prática no outro dia. Isso é uma capacitação, então, que você precisa fazer. Não é uma pós-graduação ainda. Não que a pós-graduação não seja importante, ela é importante. Mas mais por uma fundamentação de uma profissão. É isso. Então, assim, olha só, a Fernanda estava falando aqui e passou um filme pela minha cabeça. A começar pelo próprio exemplo dela, né? Que começou lá de baixo mesmo, os primeiros passos foram dados lá e lá ela conseguiu, por meio do quê? Do destravamento, né? Do desbloqueio que ela falou, que ela foi e é possível, a Fernanda deu um exemplo claro de que é possível isso, né? E significa dizer que essa trava, que se é que você tem, eu estou conversando com alguém que esteja assistindo, que hipoteticamente possa estar com esse tipo de dificuldade. Essa trava, ela é corrigível, Sim. Não é? Quando você se submete à ajuda, você procura. E existe uma ajuda técnica que está aí ao seu alcance, que é o IEL, por exemplo, né? Que ela está falando aqui, e que a gente vê que é possível. Então, já vi tanta gente muito, muito, muito bloqueada que acabou desbrochando na acepção da palavra, né? Buscando, e aí galgando, aí conquistando seu espaço. E muitas vezes a coisa está travada aí, mas você não sabe por onde, talvez uma mãozinha técnica resolve. O que é legal de também registrar o quanto as empresas têm investido em capacitação. Então, assim, às vezes o profissional, ele precisa ter calma e paciência para trilhar uma jornada de desenvolvimento. A ansiedade, a pressa de querer ganhar mais, de querer alcançar um cargo que às vezes ele não esteja pronto. Eu sempre falo assim, olha, vários profissionais já chegaram assim, Fernando, eu queria ganhar mais. Você está pronto para ganhar mais? Porque normalmente ganha mais quem tem mais responsabilidade, quem arrisca, quem tem uma gestão de risco grande, quem realmente está preparado para isso. Então, você precisa se preparar para esse jogo. Então, se eu quero ganhar mais, normalmente vai ter que ter uma preço, trilha, né? De desenvolvimento. Essa trilha de desenvolvimento, ela pode ser feita dentro das empresas por meio de a própria empresa investindo ou você mesmo investindo na sua carreira. Porque a gestão da carreira do profissional é dela. Então, ela também tem que investir em si e a empresa também, normalmente, é boa prática empresarial hoje, as empresas terem, inclusive, orçamento dedicados à capacitação dos seus profissionais. E saber que pedra bruta pode ser trabalhada, né Fernando? Deve ser. Eu conheço exemplos, talvez você conheça, é bem provável que você conheça muito mais do que eu, de gente que isso aí, será que vai virar alguma coisa? E de repente a pessoa está altiva, está ali, sabe? Eu conheço gente assim, então eu fico até eu fico entusiasmado quando eu falo, porque realmente é possível, né? Você buscar, aí depende muito da sua força, até onde você quer chegar, né? Você tem que responder para si próprio. E aí tem uma frase que eu escutava lá atrás, né? Que é a seguinte: melhor fazer poeira do que comer poeira. Então, se você quer chegar até certo ponto, em lugares mais distantes, você precisa se dedicar, né?
para fazer a poeira e não comer poeira. Vou para o intervalo comercial, porque a gente tem que ir para o intervalo comercial, só que antes tem um recado aqui para você que está assistindo ao programa Opinião, né, para você pôr em prática aí a sua solidariedade, a sua empatia. Eu estou falando do Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Toda essa ação depende muito da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes com baixíssima renda. Então, sejamos solidários com os mais necessitados. Doe, principalmente, alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí no seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso, doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ao lado do SAMU. Também nas lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e 3612-6507. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, e esperança e amor ao próximo. Mova-se, estenda as mãos e o coração, então, a quem realmente está precisando nesse fim de ano, nesse Natal, não é? O Opinião dá um tempinho, sofre intervalo comercial e volta já já. Cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião, não é? Ao vivo aqui com a Fernanda Campos, superintendente do Instituto Evaldo Lodge. Antes de seguirmos com o nosso bate-papo aqui, vamos aos destaques do Gazeta. Gazeta Digital, ó, clica aí, ó, www.gazetadigital.com.br. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Alexandre de Moraes, assinou na última terça-feira, dia 5, um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para acelerar o processo de remoção de sites identificados como propagadores de fake news. Antes, o processo dependia de que um oficial de justiça comunicasse a decisão judicial de bloqueio da página. Com o novo acordo, o TSE passará a comunicar a decisão diretamente à Anatel de forma virtual, e a agência deve prosseguir imediatamente com a derrubada do site que seja julgado prejudicial ao processo eleitoral. O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Chico 2000 do PL, discordou do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, de que os jornais ou revistas podem ser responsabilizados judicialmente por declarações de um entrevistado acusando uma terceira pessoa de ato ilícito. Em entrevista à imprensa, nesta terça-feira, dia 5, o chefe do Legislativo reagiu à interpretação e afirmou que o declarante deve ser penalizado por, aspas, declarações mentirosas e não a imprensa. Aí ele diz, particularmente, eu entendo que deve ser penalizado aquele que deu a declaração falsa. Se o entrevistado faz uma declaração para a imprensa de algo que não é verdade, ele sim tem que ser penalizado, disse o presidente do Legislativo Municipal. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essas aqui, ó, e outras tantas
notícias, você dá um cliquezinho aí, você se informa da coisa, muita coisa acontecendo. Aliás, tem esporte também, tem jogo acontecendo, tem jogo importante, o time do Lorenberg deve estar jogando hoje, não está? Todo mundo jogando hoje. Todo mundo jogando hoje, né? Palmeiras pode ser campeão, se empatar, tem gente que pode cair, né, Lorenberg? Tem. Santos, por exemplo. Santos não. Santos não? Não. O Santos é do Lorenberg, o time dele, mas o Vasco pode, viu? Enfim, tem uns times aí que já estão... E o Cuiabá nosso, felizmente, se mantém na Série A do Brasileirão. Lorenberg, essas questões que a gente leu aqui agora, nós comentamos já, inclusive, mas eu queria abordar um outro assunto que eu estou indignado aqui. Queria só que você não estendesse muito, para não comermos muito o espaço do IEL aqui. Mas assim, soube eu hoje, ao ler alguns sites aí, que o glorioso presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para o mesmo dia as sabatinas, tanto do Flávio Dino, como também do Gonê, que é o indicado para a Procuradoria-Geral da República. E eu não concordo com isso, porque eu acho que fica tumultuado, eu acho que não tem esse proveito naquilo que é o objetivo de trazer. A sabatina para que é? Trazer luz, não é? E dirimir toda e qualquer dúvida que venha a pairar sobre aquele indicado, que é natural, né? E na história, se você puder me corrigir, me corrija, se houver. Eu não tenho conhecimento de que tenha havido sabatina conjunta, não é? Eu não lembro disso, não lembro mesmo. Já fiz pesquisa aí, conversei com alguns também aí. Eu acho prejudicial para ambos, né? Talvez não pelo Gonê, porque o Gonê já é meio que consenso ali. Mas o Dino, sobre quem tem recaído muitas polêmicas aí ultimamente aí, não é? Quer dizer, fica uma coisa muito tumultuada. Você não acha que devia cada um no seu espaço de tempo? Paulo, você tem razão. Amigo telespectador, vou fazer duas observações tão somente. Se nós buscarmos no passado, se houve uma coincidência tanto para o Procurador-Geral da República quanto para um integrante do Supremo Tribunal Federal, você não vai encontrar em nenhum momento. Em nenhum momento da história, tanto do Supremo quanto da Procuradoria-Geral da República, coincidir com a sabatina no mesmo dia. Não existe isso. É a primeira vez. Agora, por que a pressa? Alguém pode falar assim, poxa, nós estamos no final do ano, é preciso que nós tenhamos um novo ministro do Supremo Tribunal Federal, é preciso que nós também tenhamos um novo Procurador-Geral da República. Veja, até porque já tem um certo tempo, o Procurador-Geral Aras afastou-se do cargo por conta de terminou o seu mandato em setembro. Tem muito tempo já. Há muito tempo a Subprocuradora-Geral da República vinha respondendo pela ação. Veja, mas isso não justifica, em nenhum momento, a meu juízo, em nenhum momento colocar num único dia as duas sabatinas. Porque, convenhamos, uma sabatina tem o horário para começar, mas não tem um horário para terminar. Pode tomar a manhã toda, somado com parte da tarde. Sim. Pode tomar. Ah, mas se nós tivermos duas sabatinas, vai atrapalhar a sabatina em si? Não, porque o conteúdo é muito ruim. Eu já assisti sabatinas no Senado muitas vezes. Muitas vezes, no primeiro horário da sabatina, o sabatinado responde todas as perguntas necessárias e objetivas. Todas. E as outras vêm repetindo. E repete incansavelmente. Não tem objetividade na sabatina. Infelizmente, o Senado vem pecando e pecando muito, Paulo. Em todo esse momento, não há uma objetividade na sabatina. Verdade, verdade mesmo. É o acusador, PGR, e o juiz, no mesmo balaio, ali, sendo sabatinado ali. Não sei o que vai virar. O indicado ao Supremo Tribunal Federal, que teve a maior sabatina, eu andei pesquisando, foi o Fachin, que parece que foi mais de 12 horas.
E foi aprovado, obviamente, né? Enfim, vamos esperar para ver. Parece que está marcado no dia 13 a sabatina de ambos. Exatamente. A Fernanda Campos está conosco aqui, superintendente do IEL. E, Fernanda, olha só, o estado de Mato Grosso, menina, o estado de Mato Grosso figura, e para nossa alegria, né, entre os estados com menor índice de desocupação, não é? E Segundo menor. É o segundo menor. E tem melhorado, inclusive. O Estado registrou aí no terceiro trimestre deste ano, segundo informações que tem aqui, consta aqui, a menor taxa de desocupação de sua série histórica ficou em 2,4%. Esse índice representa aí uma redução em relação ao trimestre anterior, posicionando o Estado aí como você disse aí, como o segundo no ranking. Ponto. A pergunta é, a gente que está melhorando pode melhorar mais ainda se houver a qualificação. Ainda existe no estado punjante como é o nosso, o apagão de mão de obra qualificada, né? Você vai lá para o Nortão, por exemplo, o cara não sabe entrar, arrumar, comandar uma colheitadeira daquela ali, por exemplo. E entre outras áreas também. Eu queria saber o que o IEL pensa e a FIEND, enfim, está fazendo para melhorar isso. Excelente colocação. Nós estamos ranqueando o segundo lugar da taxa de desocupação no país. A menor é de Rondônia. Contudo, tem muitos pontos a serem analisados quando nós falamos sobre a taxa de desocupação. Quando o IBGE faz esse estudo, e ele é recorrente, sempre trimestralmente nós temos esse levantamento, ele é feito com aquelas pessoas que estão procurando emprego. Existe uma quantidade de pessoas que já pararam de procurar emprego e existe uma quantidade de pessoas que também estão fora, que a gente chama de estar fora da força de trabalho. Hoje, disponíveis para emprego no estado de Mato Grosso, nós temos cerca de 55 mil pessoas. Então, é muito pouca pessoa para a quantidade de oportunidades que se tem. Ainda não há um estudo oficial, Paulo, de quantas vagas existem abertas em todo o sistema produtivo, setor produtivo do Estado. Não existe uma compilação sem repetir as vagas, tá? Então, não tem um dado seguro disso. Contudo, existe uma quantidade de pessoas que estão fora da força de trabalho. Quando nós falamos isso, as pessoas não qualificadas, elas estão aí também. Só que Mato Grosso, ele tem ele está num cenário um pouco diferente. Além das pessoas não estarem qualificadas, contudo, há qualificações disponíveis. Isso em todo o Sistema S. Não vou falar só do Sistema FIEND. O Sistema FIEND tem SESI, SENAI, IEL e a Federação. No IEL tem cursos gratuitos, online, mas nós temos. No SESI nós temos o EJA, disponível também no estado todo. O SENAI, junto com o governo do estado, tem 50 mil vagas de qualificação profissional em diversas áreas, pelo programa Ser Capacita, Ser Família Capacita. Então, há vagas de qualificação, inclusive gratuitas. Então, isso vem acontecendo, um diferencial do estado de Mato Grosso por conta da sua pujança. Então, todo o setor produtivo já está organizado para fazer essa qualificação. Qual é a desconexão, então, de tantas vagas abertas, a menor taxa de desocupação e estamos precisando de gente, né? É uma desconexão, nós precisamos aproximar quem está fora da força do trabalho, deve ser cerca de 600 mil pessoas hoje no estado, a trazer ela a acreditar na formalidade do trabalho. Quantas mil pessoas? Cerca de 600 mil pessoas. Na última medição que o Observatório da Indústria fez, eram 621 mil pessoas fora da força de trabalho. Essas não são contadas dentro da taxa de desocupação. Então, por quê? Porque elas não estão procurando emprego, talvez elas não estejam trabalhando, ela é uma incógnita dentro do estudo. E não há mecanismo para identificar isso ao certo? Há mecanismo, há pesquisas para fazer isso. Primária.
tem que fazer estudos primários. O Sistema Fiente tem um projeto de uma pesquisa para fazer esse estudo com a força da mão de obra que está fora da força de trabalho, para entender o que as empresas do setor produtivo precisam fazer para atrair. Porque, aprofundando um pouco mais no número, por isso que o Observatório da Indústria é muito importante que vocês os tragam aqui. Nós temos realmente uma inteligência de dados muito grande sobre o trabalho, o mapa do trabalho no Estado. Quando nós falamos desses profissionais, dessas pessoas que estão fora da força de trabalho, às vezes elas estão na informalidade, pode estar empreendendo, mas elas precisam se formalizar, que é diferente de para quem vai já para o MEI, cria sua empresa. Esse nem entra nessas contas, nesses números que eu estou dizendo. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é entender o que realmente vai atrair. Às vezes, essas pessoas não estão chegando a essas informações e talvez há uma desconexão, sim, entre as empresas e realmente as pessoas que precisam trabalhar. Por isso que, quando nós identificamos isso no Sistema Fiente, nós fizemos o projeto de expansão do IEL com o Emprega.ind, que é ter um agente IEL em 12 municípios, para que realmente nós chegássemos para a indústria e falássemos assim: indústria, me dê aqui as suas vagas que eu vou ajudar você a resolver seu problema de indústria. O grande problema hoje, qualquer empresário que você sentar para conversar, o grande problema fala: preciso de mão de obra. E aí não é nem qualificada, eu preciso da mão de obra que pode deixar que eu qualifico. Olha só. Então, hoje, a oportunidade do estágio no Mato Grosso é essa. Então, assim, as empresas estão prontas para qualificar. Existem inúmeras empresas que falam assim: olha, eu quero que você feche uma turma de qualificação. É um desafio muito grande, porque às vezes não consegue contemplar a turma. Lorenberg, você abre o próximo bloco, porque eu tenho que me intervalo aqui. Eu só queria fazer uma perguntinha que você responda bem em breve, Fernanda, ainda neste bloco. O empresário da indústria, ou talvez do comércio... Do setor produtivo. Que esteja com esse tipo de mentalidade aí. Olha, eu preciso aqui, mas eu quero, se for o caso, eu qualifico. Eu oferto a qualificação. O IEL estende o sistema Fiente, sim. Dependendo da qualificação... o sistema Fiente... Está disponível. Está disponível. Porque dependendo de qual é a qualificação, vai ser direcionado para uma das entidades. Ou é para o SESI, é para o SENAI, ou é para o IEL. Entendeu? Então, você que está assistindo aí, você que é do setor produtivo, está com dificuldade de mão de obra aí, o que você vai fazer? O que eu vai fazer? Não, o que eu sugiro que você faça? Então, entre em contato lá com o Sistema Fiente, que eles vão te orientar direitinho, deve ter um contato, e daqui a pouquinho eu passo mais uma vez esse contato para que você possa, então, acessar com maior facilidade e tentar, 3611-1501, esse é um dos telefones de lá, 3611-1501 ou 1549, está aí na tela, inclusive, para que você possa... de repente, conseguir aí já a solução daquilo que você precisa aí, que é de mão de obra qualificada, ou qualificar o pessoal que está chegando aí no seu corpo de servidores aí, não é? É assim que se resolve, juntando o que se tem à disposição, e o Sistema Fiente está aí para ofertar-lhe, melhorar, né, facilitar as coisas para você. Intervalo comercial, a Fernanda Campos do IEL continua conosco. Após o break, a gente volta num instante só. Lorenberg, você não me avisou? Eu ia te avisar. Você ia mesmo? Ia. Te juro que... Lorenberg não ia me avisar. Tem um recado que eu quero dar aqui agora, um recado que é da CDL. É o Natal Premiado CDL. Acompanhe. Chegou a maior campanha de prêmios de Mato Grosso, Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, ganhem um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HP20. Natal Premiado CDL.
Pois bem, eu estou olhando aqui um dado aqui que estamos de volta, viu? Estamos de volta com a Fernanda Campos aqui do nosso Instituto Evaldo Lodge. Lorenberg vai abrir o bloco de perguntas. Eu só estava lendo aqui, Lorenberg, antes de você perguntar aí. A Fernanda falava aqui do observatório. Eu tenho essa informação aqui, esses dados aí, eles mostram que o total de ocupados, que o total de ocupados foi de 1,8 milhão de pessoas frente a 45 mil de desempregados, não é? Isso no período em questão. O número de desocupados, comparado aí com o mesmo trimestre do ano anterior, registra variação negativa de 35,9%. E em relação ao último trimestre, que compreende aí abril, maio e junho deste ano de 2023, a variação é de menos 17,1%. Alguns dados aí, então. E aí a gente vai convidar o rapaz que ela falou aqui do observatório. Qual que é o nome? Pedro Máximo. Pedrão vai vir aqui para falar conosco sobre isso, para esmiuçar mais como é que funciona esse observatório, que na verdade é aquele que que tem tudo ali, todas as informações estão estratificadas ali, a gente vai trazer para o seu conhecimento sobre essa questão aqui no estado de Mato Grosso. Professor. Superintendente, eu estava olhando o site da IEL, Do IEL. E encontrei um trecho de uma matéria que me chamou muito a atenção e eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Para o país se tornar mais próspero, é fundamental que a indústria, a academia e o governo trabalhem da mesma coordenação com energia para fortalecer a estratégia em busca do desenvolvimento brasileiro. E acima desse trecho, aparece lá, o IEL promove a cultura de inovação no Brasil. E aí vem a minha pergunta, ou melhor dizendo, o meu pedido. Como que o IEL trabalha essa cultura de inovação no Brasil, no sentido de promover essa mudança toda? Essa é uma fala bastante importante. Eu acredito que eu fiz essa fala quando faz parte de uma entrevista, de um artigo que nós escrevemos quando nós conhecemos as boas práticas de Israel. Então, em Israel tem um modelo de inovação surpreendente, que ele mudou em 70 anos o seu status de uma terra arrasada para um dos países mais inovadores do mundo, praticamente o novo Vale do Silício. A combinação entre inovação, governo e academia. Ou seja, o governo que investe numa academia que propõe inovações para que, de fato, eles aconteçam. O IEL, também fazendo parte do sistema indústria, ele apoia no desenvolvimento da cultura da inovação. O que é essa cultura? É o despertar para a inovação. Porque às vezes a gente parece assim, vou falar sobre inovação, parece algo tão distante das pessoas e dos lugares, das empresas principalmente. E quando nós falamos isso, existem programas no país, o IEL em todo o país, eles já se tornaram institutos de ciência e tecnologia, inclusive o nosso, a partir de janeiro, será um instituto de ciência e tecnologia, onde ele pode promover a cultura da inovação nas indústrias e nas empresas também, em outras empresas. Nacionalmente, o IEL já faz muito bem isso, em conjunto com o SESI, com o SENAI, que já vem numa estratégia de inovação há muitos anos. O SENAI há 80 anos no país. Como que ele faz isso? Por meio dos seus hubs de inovação. Hubs de inovação são espaços para realmente promover a disrupção. Eu tive uma ideia, não consigo colocar ela de pé. Como que eu vou estruturar um projeto com essa minha ideia e entender se ela de fato tem um caminho e ela se mantém firme, tem uma viabilidade. Então o IEL escuta essa pessoa, estrutura a ideia dela e começa a fazer realmente as provas de conceito para que de fato a gente encontre o caminho da inovação, se ela é uma ideia inovadora ou não.
Então, e isso pode ter por meio de inovação aberta, junto com o Senai, que também promove. Então, acaba que nós somos o começo ali. Ou seja, numa empresa pequenininha, eu preciso começar a pensar no futuro. Como que eu penso no futuro? Gerando a cultura de inovação. Quais são as ideias dos seus profissionais? Às vezes não existe um mecanismo ou um canal de comunicação com os funcionários de uma empresa para falar assim, olha, eu tive uma ideia sobre esse produto. E as ideias morrem ali e às vezes a competitividade da empresa também. Então o IEL apoia esse desenvolvimento da cultura de inovação, promovendo eventos, capacitando as pessoas a começarem a tirar do papel as suas ideias. Esse é o papel do IEL em relação à cultura da inovação. Ok, mandar um abraço aqui para Eunice Silva, que está acompanhando aqui no grupo do programa Opinião. Eunice Silva está com o Gerson, que é o seu esposo, está acompanhando aqui, mandou até uma fotinha. E obrigado, viu, Eunice, a você, ao glorioso noivo aí, esposo, sei lá. Um abraço aí para o Marcelino, que também está acompanhando a gente aqui no centro de Cuiabá. Obrigado ao Marcelino. A Vanilce também está aqui participando, perguntando qual que é o site, qual que é o endereço do site. A gente já falou aqui, né? Mas olha só, tem um site aqui lá do IEL que é o seguinte, o endereço é ielmt.empregare.com.br. É a página de empregos. De vagas, né, do emprego. Então, e tem muita, para você ter uma ideia, tem eu tenho um número aqui que são 3,6 mil vagas só nesse fim de ano aí, distribuídas em vários municípios, mais de 50 municípios no estado, né? Isso aí. Então, é só eu vou repetir, IEL, aí está inclusive para que você possa acessar e encontrar lá, né? O Adão também está aqui assistindo ao programa Opinião também, o Adão está assistindo, dando boa noite, parabenizando pelo programa, enfim. Sim, vou fazer isso agora, porque o diretor aqui do programa está me mandando, e o Lorenberg não me lembrou também de fazer o que eu tinha que ter feito na abertura do bloco, chamar a MaxLog. Você que está aí em dúvida em saber como estocar e armazenar suas mercadorias, aqui no Distrito Industrial, MaxLog, acompanhe. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a MaxLog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a MaxLog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A MaxLog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A MaxLog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a MaxLog 65 3611 6900. MaxLog, excelência em logística. Dado o recado então, um abraço aí ao pessoal da MaxLog, ao Kennedy. Quem mais? O Legar. Então a turma toda lá acompanhando. O Kennedy é o CEO da MaxLog, né? Ele não gosta de chamar ele de CEO, não, mas é CEO, o cara que manda prender e manda soltar lá. Aliás, o Kennedy que também agora é presidente da associação lá, a EDIC, né? Que é a Associação do Distrito Industrial, das empresas lá, não é? Enfim, abraço a vocês aí da MaxLog. Lorenberg. Superintendente, no primeiro bloco, a senhora falava dos primeiros passos para alcançar a liderança e falou também, em um determinado momento, que identifica-se alguém, deu até um exemplo de uma pessoa que trabalha na máquina, lá no maquinário, e pode ser um grande líder. E aí a minha pergunta, já chegou a oportunidade de identificar alguém que teria essa potencialidade
mas chegou lá no curso durante todo o programa e percebeu que aquela potencialidade não é, de fato, uma potencialidade para a liderança? Essa é a primeira pergunta. Juntando uma segunda da questão do prêmio de talentos. Se não me falha a memória, e a senhora me corrija sempre, em outubro que se deu esse prêmio de talentos. De fato, a senhora poderia comentar a respeito desse prêmio de talentos? Sim, e existem, na jornada da carreira profissional, as pessoas elas começam, às vezes, numa experiência de liderança e elas talvez decidam parar mesmo. Mas na potencialidade, por isso que é importante, que talvez ela quer ser líder, mas ela não tem ainda todas as competências desenvolvidas. E aí ela recua. Ou ela também pode falar assim, olha, eu não tenho capacidade para ser líder, e talvez ela tenha todas as habilidades ali. E às vezes a pessoa não quer liderar. Nem sempre um líder nato ou que já é treinado para isso quer liderar. Por inúmeras ações, por inúmeros aspectos, na verdade. Pode ser por um aspecto de tratativa com pessoas, pode ser por alguma questão que foi frustrada num primeiro momento e ela precisa superar todo esse contexto para poder seguir na sua jornada profissional. Mas eu sempre falo para as minhas lideranças, que hoje tem algumas lideranças que trabalham comigo e que me apoiam em toda essa missão que, enquanto na superintendência, eu falo assim, a liderança é solitária. Né? É solitária, porque tem uma responsabilidade muito grande, contudo você tem um time que você precisa dar a direção para ele. E isso normalmente vai ser um jogo infinito de erros e acertos. Então muitos métodos existem, às vezes você vai colocar todos em práticas e às vezes ele não vai funcionar. Mas em grande parte dos acertos, das tentativas é de acerto. Assim, eu já fiz inúmeras apostas enquanto liderança, né? Já tem 6 anos enquanto liderança no sistema Fiente. Eu fiz inúmeras apostas, eu acertei grande parte delas. Mas em muitas, assim, já cheguei a falar assim, eu errei aqui, nós vamos ter que pensar em outra liderança. Porque às vezes eu sempre penso na pessoa. Às vezes você está judiando da pessoa, ela como líder. Às vezes o líder quer mais que ela seja liderança do que a própria pessoa. Então, eu sempre começo com os meus profissionais que estão junto comigo nessa jornada, falando assim, você quer ser líder? Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma habilidade. Mas se ela tem um querer e isso é mais forte, ela vai colocar todas as habilidades que ela já tem na mesa, no jogo, para que de fato ela se desenvolva. É sobre desenvolvimento. E estar disposto ao desenvolvimento. Em relação ao prêmio de talentos, o prêmio de talentos ele acontece nacionalmente. Foi o primeiro ano que nós trouxemos ele para o IEL, para premiar as melhores práticas de gestão de talentos nas empresas. Esse ano nós premiamos o SESI. O SESI fez um excelente projeto junto com o IEL, mas que realmente foi reconhecido nacionalmente. Ficou em 4º lugar no país como o melhor projeto, que foi o Senhor Estágio, onde ele inseriu no mercado de trabalho, no caso no próprio SESI, estagiários com mais de 50 anos. Legal. Fernanda, eu infelizmente tenho que encerrar o programa. Eu queria, entretanto, porém, eu queria que você fizesse nas suas considerações finais aí um balanço, a gente já fez já do 23, né? O que tem por vir no planejamento, no raio de ação aí do IEL para 24. O que nós podemos esperar, o que a população pode esperar, e eu sei que a meta é sempre superar, não é? Exatamente. 1 minuto e meio, por favor. Nós temos que, de fato, nós temos um planejamento bastante robusto, realmente assentar e assegurar que essas 12 unidades estejam cumprindo o seu papel junto às indústrias, apoiar realmente na empregabilidade, essa é uma das grandes agendas que nós temos. E, como eu disse para vocês, a partir de janeiro, uma grande novidade, que o IEL se torna um Instituto de Ciência e Tecnologia. Com isso, o IEL poderá apoiar muito mais as empresas com a cultura da inovação e com a inserção de bolsistas de inovação. Com isso, quem ganha as empresas em competitividade, em aumento do seu grau de maturidade de inovação. Então, o IEL será um grande parceiro de desenvolvimento
para o estado de Mato Grosso. Continuará essa missão ótimo. e com essa expansão garantida. Já a partir de janeiro, viu? Janeiro. 12, você falou 12, são 12? Hoje estamos em 12 unidades. Pode aumentar isso em 24? Pode sim, depende realmente se aumenta. É porque assim, nossa atuação ela é em conjunta com o SES e o SENAI. Aumentou unidade SES e SENAI, aumenta a unidade IEL. Ótimo. Sempre estamos juntos nessa jornada. Ó, muito obrigado a você, viu? Parabéns. Obrigada. Eu fico feliz de ver a sua trajetória. O que é que você falou? Falou comigo aqui? Acabou, né? Obrigado, tudo de bom, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigada, Feliz Natal para Ana você Rosa também. Fagundes, obrigado, da comunicação lá. E até amanhã. Amanhã com o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Deusdete Cruz, ao vivo, aqui no programa Opinião. Doutor Deusdete aqui com a gente. Amanhã tem muito assunto, intervenção, o Ministério Público vai estar em pauta no Opinião de amanhã aqui. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.